Neste momento, convido para proferir a segunda palestra da noite o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, doutor Rogério Greco. Boa noite. Boa noite. Eu queria cumprimentar o doutor Valmir Lemos, representando os componentes da mesa. Cumprimentar também meu amigo, meu irmão William Douglas, representando todo o auditório. E dizer para vocês que eu estou extremamente nervoso de estar aqui. Eu, na verdade, queria estar no lugar de vocês, por mais incrível que isso possa parecer. Eu gosto muito da atividade policial. Muito, 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 muito. Quando eu comecei a estudar para prestar concurso, meu concurso era um concurso para a polícia. Só que na minha época, eu passei no Ministério Público em 89, e naquela época não abria concurso para a Polícia Federal, não abria de jeito nenhum. Então meu concurso era para a polícia. Tanto é que eu me sinto assim um policial frustrado. Tão frustrado que eu escrevi um livro chamado Atividade Policial. Esse livro, gosto muito, e ensino meus filhos a gostarem da polícia. Então, não gosto de pessoas que falam mal da polícia, não gosto de pessoas que não entendem a polícia. Eu tenho, será que existe isso, uma veia policial? Gosto muito, sou instrutor do BOP aqui no Rio. E ensino os meus filhos a gostarem da polícia. Até semana passada, engraçado, eu participo mais de congressos da polícia do que do próprio Ministério Público. Então, tenho mais afinidade com a polícia do que com o MP. Então eu vim aqui discutir algumas coisas com vocês a respeito da situação atual do direito penal, até pegando um pouquinho a deixa aqui do nosso querido desembargador, falar um pouquinho desse relacionamento com o Ministério Público. O Ministério Público, na verdade, nunca quis presidir inquérito policial, embora a gente tenha essa investigação. A gente vai tentar discutir algumas coisinhas. Mas eu estava falando com vocês que na minha casa eu ensino os meus filhos a gostarem da polícia. E aconteceu um fato interessante, isso faz 1 ano, mais ou menos, 2 anos. A minha mulher tinha ido com... Eu tenho 5 filhos, né? E... Por que esse olhar assim de reprovação? A minha mulher tinha ido visitar uma creche, um orfanato, na verdade, de Belo Horizonte. E tinha ido com um amigo, ela foi com os meus meninos todos, mais alguns meninos dentro do carro. E tinha ido um outro carro com um amigo meu, estava ele aí, ex-noivo, atual esposa. E com mais umas 2, 3 pessoas dentro do carro. E quando chegaram nesse orfanato, eles entraram. Essa noiva dele, ex-noiva e atual esposa, foi embora, estava sem telefone celular. Só que, quando eles estavam dentro desse suposto orfanato, o orfanato não era mais ali. E aí, o que eles resolveram? Eles souberam do novo endereço e entraram todos no carro da minha mulher. Na época era um Tida, você imagina, um carro pequenininho, devia ter umas 10 pessoas dentro do Tida. E quando você está fazendo coisa errada, a primeira pessoa que aparece quem é? A polícia. É desse jeito. Saíram do orfanato. Primeiro quarteirão que eles viraram, blitz da Polícia Militar. E aí parou o carro, o policial militar olhou para dentro do carro, a primeira coisa que o policial falou: tá cheio, hein? Tá cheio, tava cheio. Tinha umas 10 pessoas dentro do carro. Pergunta padrão: carteira de habilitação. Esse meu amigo tinha esquecido a carteira de habilitação. Documento do carro. Minha mulher tinha esquecido o documento do carro. E a minha mulher estava no banco de trás, com os meninos, né, com metade dos meninos atrás. E um dos meus meninos já estava dormindo, por mais incrível que isso possa parecer. Ele já saiu capotando, já saiu dormindo no carro, a criança dorme rápido. Ele estava quieto num cantinho dele e minha mulher falou assim: todo mundo fica quieto, que é a polícia. Quando ela falou polícia, o meu moleque acordou e viu o policial na janela do carro, né? Quando ele viu o policial, ele olhou para o policial e falou assim: você me dá um autógrafo? E aí o policial deu autógrafo pra ele, não teve problema de multa, não teve problema com a minha menina. Não tinha nada, pô, só tinha gente de bem lá dentro do carro, não sabe? Acontecer. Quem aqui nunca esqueceu uma carteira de habilitação? Quem aqui nunca esqueceu um documento do carro? Então, assim, só para vocês entenderem, assim, que eu ensino os meus meninos a gostarem. Então, meus meninos têm livro de autógrafo de policiais. Então, assim, isso para mim é muito legal. E assim, a Polícia Federal a gente tem um carinho todo especial, porque até a própria sociedade, parece que a sociedade assim, gosta mais da Polícia Federal. Existe um glamour assim em torno da Polícia Federal. Uma vez até aconteceu uma coisa engraçada na televisão. Tinha uma mulher
estava sendo processada, não sei se ela era uma cafetina, estava sendo acusada de ter uma casa de prostituição, e ela estava nervosa, isso aconteceu na Bahia, e ela estava nervosa com essa acusação, tudo indicava que ela fosse realmente uma cafetina, tivesse uma casa de prostituição, mas ela estava tão indignada que ela batia no peito, sabe aquelas matronas assim, ela batia no peito e falava assim, olha, eu não quero ser julgada pela estadual não, eu quero ir a federal, assim. Então assim, a Justiça Federal tem um glamour, sabe, em torno da Justiça Federal. Então, o meu concurso, aquilo que eu gostaria realmente de ser era policial, mas Deus quis que eu fosse para o Ministério Público. Não sou procurador-geral nem do Estado e nem procurador-geral de Justiça. Sou um procurador de Justiça, já faz 23 anos que eu estou no MP de Minas. Enfim, quando a gente está falando sobre Polícia Federal, até a semana passada eu falava isso, no Acre, tem até dois colegas do Acre que estavam lá presentes. Na minha opinião, com relação a esse poder investigatório do MP, basicamente todas as instituições investigam. O Ministério Público, pelo menos o Ministério Público de Minas, é que eu tenho mais afinidade, que eu conheço melhor, que é a minha casa. Não tenho essa tramitação no MP Federal, mas no MP de Minas, por que em muitas situações o Ministério Público investiga? Sabe por quê? Porque os policiais, os delegados de polícia, eles não têm as garantias que o MP tem. Isso pode ser que não aconteça com a Polícia Federal. Mas nas polícias estaduais, eu tiro isso pelo meu estado, imagina, um delegado está fazendo uma investigação brilhante, espetacular, sabe, aquele trabalho perfeito. Infelizmente, no meu estado ainda acontece. Um telefonema, no dia seguinte a investigação acabou. Aquele delegado de polícia que estava em Belo Horizonte, ele vai lá para Unai, ele vai lá para Caxambu, ele vai lá para o Caxaprego, mas a investigação acabou. Então, eu vejo a diferença do Ministério Público depois da Constituição de 88. Quando o MP começou a ter aquelas garantias que hoje nós temos, inamovibilidade, redutibilidade de vencimentos, eu acho que a Polícia Federal, principalmente os delegados de Polícia Federal, tem que brigar por isso, por garantias. O dia que a polícia tiver as mesmas garantias do MP, da magistratura, aí o papo é outro, aí muda. Então, assim, até uma bandeira que a gente pode levantar nesse congresso aqui, né, na minha modesta opinião. E dentro daquilo que eu me propus a falar aqui com vocês, nesse tempo que a gente tem um tempo curto, eu vim falar um pouquinho a respeito da crise que o direito penal está vivendo. E vocês, melhor do que ninguém, conhecem essa crise, sabe? Porque o direito penal, na verdade, tem sofrido uma involução nesses anos. Tem uma nova comissão, uma comissão de reforma do Código Penal. Eu não sei se essa comissão vai ter sucesso, não sei se isso vai para frente. Não é a primeira comissão que surge tentando reformar o Código Penal. Muita coisa tem que ser feita. Mas é importante que vocês entendam o seguinte, o nosso Código Penal, ele é muito bom, muito bom. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram em alguma roda de televisão, em algum programa discutindo de direito penal, discutindo nosso Código Penal, não sei se vocês já viram alguém elogiar a nossa legislação. As pessoas só falam mal. Não, o nosso Código Penal é horroroso, nosso Código é de 1940. Amigo, o Código Penal não é de 1940. A nossa parte especial é de 1940. Mas a nossa parte geral, a nossa reforma que nós tivemos em 84, foi uma reforma espetacular, capitaneada por um sujeito espetacular que foi o falecido ministro Assis Toledo. Então, assim, a gente não tem muito o que reclamar. É claro que precisa de algum ajuste, uma coisa, é claro que precisa. Então as pessoas reclamam muito no que diz respeito ao efetivo cumprimento da pena. Ninguém suporta um cara ser condenado a 30 anos e cumprir 10, cumprir 5, ninguém atura isso. Mas isso não quer dizer que a nossa legislação penal como um todo, ela seja ruim. Então as pessoas estão vendendo uma promessa equivocada de resolução de problemas. Primeiro que não se resolve o problema através do direito penal. Então as pessoas vão à televisão e tentam através do direito penal, vira aquela coisa do simbolismo penal. E não funciona. A gente sabe que o direito penal, a partir do momento que nós transformamos um Estado social num Estado penal, isso nunca funcionou nem nunca vai funcionar. Faz pouco tempo, quando houve aquela pacificação no Pavãozinho, eu tive com alguns colegas do BOP, eu tive nessa comunidade. Eu ia fazer uma palestra no batalhão sobre política de pacificação e eu tive no Pavãozinho. Só um minutinho. Sujando tudo aqui. E eu vi no Pavãozinho situações assim que eu só vi na televisão e que aconteciam no Haiti. Vocês, como policiais, entendem muito melhor nessa realidade que eu. Eu fui no último barraco do Pavãozinho. E assim, eu vi situações assim, de completa ausência do Estado Social. E se o Estado Social não está presente, não adianta você transformar isso no Estado Penal. Vira essa coisa do simbolismo penal e vira uma propaganda enganosa para a sociedade. Eu me lembro que quando eu entrei no MP, logo em 90, um ano depois eu entrei em 89, surgiu a Lei 8.072.
E veio o governo, na televisão à época, não sei se vocês, muitos aqui se recordam disso, quando surgiu a lei de crimes hediondos, e veio o governo naquela propaganda enganosa, não, agora nós temos a lei 8.072, nós vamos acabar com os sequestros, a pena do estupro que era de 3 a 8, passou de 6 a 10, veio com aquele bolo de propaganda. A grande pergunta é, a lei 8.072 resolveu os nossos problemas no que diz respeito aos chamados crimes hediondos e afins? Houve diminuição de tráfico de entorpecentes? Houve diminuição de... Não houve absolutamente nada, nada. E o que a gente vê no Congresso Nacional são projetos absurdos. Existe um projeto, e tomara Deus que essa comissão não acate esse tipo de coisa, querendo aumentar o tempo de efetivo cumprimento de pena para 40 anos. Amigos, isso é um absurdo, Existem pesquisas criminológicas sérias, dizendo o seguinte, se um sujeito ficar preso ininterruptamente por mais de 20 anos, completamente a personalidade. Exemplo disso, vocês viram como aquele cara que ficou 30 anos preso, você viu o semblante daquele, ele ficou completo, ele virou um doente mental. Então assim, existem pesquisas, dados estatísticos sérios, dizendo que se ficar preso ininterruptamente por mais de 20 anos, acaba completamente a personalidade das pessoas. E existe um projeto no Congresso Nacional querendo aumentar o tempo de efetivo cumprimento de pena para 40 anos. Isso é um absurdo. Há pouco tempo eu estava no gabinete de um senador amigo meu, e obviamente que não vou falar o nome dele aqui, porque isso que ele fez foi uma coisa, na minha opinião, absurda. Estava batendo um papo, conversando com ele, e uma comissão estava reunida para poder discutir um projeto de iniciativa dele. E o projeto dizia o seguinte, se um adolescente tivesse praticado um ato infracional, e se ele tivesse completado os 21 anos, estivesse lá internado, e se no final ainda se entendesse que ele era uma pessoa perigosa, aquela internação se transformaria em prisão, ele poderia ficar preso ad eterno. Eu falei, amigo, vocês estão discutindo isso aqui. Então, assim, no Congresso Nacional, eles discutindo pena de prisão perpétua. Então, isso a gente tem enfrentado o tempo todo no direito penal. Existe uma nova comissão que me parece que vai tentar resolver alguns problemas. Mas essa comissão não pode se deixar influenciar pelo movimento de lei e ordem. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. A nossa sociedade é diferente da sociedade americana. Eu não posso pegar um produto criado para os Estados Unidos e... certo? Enfim, isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Só para que vocês tenham uma noção, nos Estados Unidos, o sistema prisional americano, ele é o terceiro maior empregador nos Estados Unidos. Hoje, aproximadamente nos Estados Unidos, nós temos 3 milhões de pessoas presas. No Brasil, nós já alcançamos uns 500 mil presos. Há 2 anos, só para que vocês tenham uma ideia, em Minas Gerais, nós tínhamos 70 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos. Então, quer dizer, não adianta você ficar lotando, criando sistemas prisionais, não adianta você tentar trazer para o Brasil teorias que são teorias do direito americano, que não vai resolver o nosso problema. E o que eu vou falar aqui com vocês talvez choque um pouquinho, mas na verdade o que nós temos que fazer é andar na contramão daquilo que as pessoas têm impugnado nas televisões, nessas comissões. Na verdade, ao invés de você ficar brigando por criminalização, nós temos o nosso movimento no sentido completamente contrário. Se as pessoas entendessem o que significa o minimalismo, o direito penal mínimo, nós tentaríamos de alguma forma resolver o nosso problema na sociedade. Eu sei que quando a gente fala de minimalismo, né, eu sou do Ministério Público e na minha casa as pessoas não me entendem. Então, mas o grande problema que eu vejo, na verdade, é o seguinte, o sujeito passa no concurso e o livro transita em julgado. Vocês já perceberam isso assim? O sujeito passou no concurso MP, magistratura, parece que a tarefa está cumprida, nunca mais o cara abre um livro, nunca mais ele compra um livro. Então, ele escuta falar de uma teoria, ele não sabe o que é e começa a falar mal. E eu sofro isso na minha casa, que é o MP. Então, assim, as pessoas passam por mim, quando a gente vai ter algum tipo de discussão, eu tenho um livro chamado, que foi até a minha dissertação de mestrado, chamado Direito Penal do Equilíbrio, uma visão minimalista do direito penal. Como eu tenho esse livro escrito, os meus colegas do MP, em rodinha, quando a gente vai discutir, já começa a dizer, não, Rogerinho é minimalista, gosta de passar a mão na cabeça de preso. Amigo, eu não gosto de passar a mão na cabeça de preso. Só acho que o direito penal deve se ocupar com aquilo que é importante. Aquilo que não é importante vai servir, vai se ocupar de outro ramo do ordenamento jurídico. A gente não tem tempo de julgar tudo. O grande problema é que a gente quer abraçar tudo. Eu me lembro que, quando eu entrei no MP, assim, e a nossa corregedoria, por exemplo, ela odiava falar em princípio da insignificância. Então, assim, eu me lembro que eu tinha muitos alunos, eu sempre fui professor de curso preparatório para concurso, e parecia ter uma perseguição. Eu ia naqueles cursos que nós tínhamos no MP, que tem aí no MP, logo que o sujeito é aprovado, eu falava com a galera, gente, ó, o princípio da insignificância. Aí vinha o corregedor, logo depois da minha palestra, falava, não existe insignificância no MP.